Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de novembro, quinta-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Muitos acreditavam que o reino de Deus viria de uma única vez, em formas de guerras, de tempestades, de fenômenos na natureza, algo que chamaria atenção. Mas, na verdade, o reino de Deus já havia chegado, mas eles não foram capazes de perceber, porque o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo. O reino de Deus chegou na encarnação, quando Maria disse sim ao anjo na solidão de Nazaré, quando Maria disse sim ao arcanjo que anunciou à Virgem Maria a vinda do Salvador. O reino de Deus chegou na noite de Belém, quando Maria Santíssima deu à luz o menino Jesus, e somente São José pôde assistir aquele parto, e as estrelas, o menino Jesus nasceu. O reino de Deus renasceu na noite da ressurreição, na noite da Páscoa, em que somente as estrelas puderam contemplar essa beleza. Os soldados desmaiaram de medo, os discípulos estavam fugindo, ninguém pôde ver. Então o reino de Deus, ele acontece, mas ele acontece de forma simples, de forma escondida. Somente aqueles que têm fé, somente aqueles que procuram o Senhor o encontrarão. Os pastores procuraram Jesus e o encontraram na manjedoura. Os magos vieram do Oriente, procuraram Jesus e o encontraram e lhe ofereceram presentes. Maria Madalena procurou Jesus Cristo e o encontrou ressuscitado. Somente aqueles que o procurarem o encontrarão. Assim, o reino de Deus não se mostra para os que não têm fé. O reino de Deus está escondido aos olhos dos ateus, aos olhos daqueles que estão fechados no seu egoísmo. O reino de Deus só se apresentará àqueles que o procurarem. Por isso, Jesus deixa muito claro ao dizer: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Por que o reino de Deus está entre vós? Porque é o próprio Jesus, é o seu projeto de amor, de salvação e de paz. O reino de Deus já estava ali, mas seus olhos estavam cegos. E para quem está cego não adianta ter luz. Para quem está cego, não adianta existir a beleza da natureza. Por isso é preciso pedir a Jesus que possa abrir os nossos olhos para ver, abrir o nosso coração, nossa mente para compreender este grande gesto, esse grande milagre de amor. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. Infelizmente, muitas vezes só valorizamos aquilo que perdemos. Jesus estava ali, o reino de Deus estava ali, e os discípulos não o valorizavam, achavam que era muito fácil, muito simples, que estava ao acesso deles. Mas Jesus disse que eles um dia chegariam em que gostariam de ver e não poderiam ver, pois Jesus seria tirado do meio deles. Agora, após a morte e ressurreição de Jesus, nós contemplamos Jesus, nós vemos Jesus na igreja, no serviço, na caridade, no rosto das pessoas. E dentro de cada um de nós, no mais íntimo de nós, Deus se revela. E Jesus ainda alertou para o perigo dos falsos pastores, dizendo: as pessoas vos dirão, ele está aqui, ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado para o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia.
Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Jesus, ele está no meio de nós. Jesus, ele está presente na igreja, na comunidade. É preciso buscá-lo de todo o coração, entregar a ele a nossa vida, viver como filhos amados do Pai, viver como irmãos no Cristo Jesus, que é o nosso grande irmão, o Salvador da humanidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, abençoe seu dia, toda a sua família, te dando muita saúde, muitas bênçãos e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.